Daí galera, professor Januário na área, tudo bom com vocês? Essa semana então a gente vai dar continuidade àquilo que vocês fizeram na semana passada, que foi o resumo aqui do percurso 10, a ascensão da China no cenário internacional. Então, percurso 10, China no cenário internacional, né? A China que está sendo acusada de ter criado o coronavírus espalhado pelo mundo. Bom, então é só uma acusação, não há provas, beleza? Então o que é a China, pessoal? A China é um país, né, oriental lá da Ásia, né? Com 1,4 bilhões de habitantes, então é o país com maior população, pouquinho à frente da Índia, que tem 1,3 bilhões. A área é de mais de 9 milhões, né, de quilômetros quadrados, 9.596.960 quilômetros quadrados, então é maior do que o Brasil. Ela fica em terceiro lugar, perdendo só para a Rússia e para o Canadá. Tá aqui no mapa da China, bem grande, tá? É o terceiro no mundo. É um país com uma história muito antiga, milenar, né? Uma história muito significativa que a gente aqui não conhece tanto porque a gente vive no mundo ocidental. Mas é um país que já foi e por muito tempo o país que a civilização mais importante, né? Muitas das coisas que a gente tem hoje vem de lá, né? Vieram de lá, criaram lá, né? Até o papel, por exemplo, né? Só para dar um exemplo, ok? Mas por que a China é do jeito que é hoje, né? A China então já foi muito importante, principalmente até o século 17, 18, a China era mais, olha, quase que mais forte que a Europa, né, os países europeus, Estados Unidos. Só que aí veio a Revolução Industrial, o surgimento das indústrias, e surge na Europa, né, na Inglaterra, vai se espalhando para vários países da Europa e também Estados Unidos, e a China acaba então nessa questão perdendo espaço. Tá? Então no século XIX, o que acontece? A China, então, ela é invadida pelas potências industriais da época, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, tal. Elas vão invadir a China, eles vão tentar resistir, né, como está aqui nesse mapinha aqui, eles vão tentar resistir, vai acontecer inclusive algumas guerras entre chineses e essas potências invasoras, mas a China passa para o domínio então de vários países colonialistas, imperialistas, né, que vão dominar, né, a França, os Estados Unidos, né, a Rússia também quer invadir aquela região, a Grã-Bretanha e o Japão, certo? Inclusive Hong Kong ficou pertencendo à Inglaterra durante 100 anos por causa de guerras que aconteceram entre os chineses e os britânicos, entre os chineses e os ingleses. Mas isso aí é história, não vou entrar em detalhes, certo? Aí nessa dominação internacional da China, a China então passa a ser assim muito explorada, né? Havia restaurantes com placas proibida a entrada de cachorros e chineses, isso placas em restaurantes na própria China, né? Capital Pequim, aqui está, certo? Então a população chinesa não gosta dessa dominação estrangeira, os chineses são muito orgulhosos de sua cultura, então eles não gostam que esses países dominem a China. Então começa a surgir dois movimentos, né, movimentos nacionalistas, né? Nacionalistas é que defende a sua nação, certo? Então aconteceram dois movimentos. Esses nacionalistas eram divididos em dois grupos, né? Um grupo liderado pelo Chiang Kai-shek, que era da Frente Nacionalista, tá? E o outro grupo era dominado pelo Mao Tse Tung, que eram os
socialistas. Eles eram nacionalistas, que defendiam a nação, mas eles eram socialistas também. E acontece uma revolução, tá? E em 1949, então, a China expulsa esses invasores, essa dominação estrangeira, e passa a ser um país socialista. Desculpa, só um instantinho, beber uma aguinha. Aí ele passa a ser um país socialista em 1949, como diz aqui, né? Aqui, ó, um pouquinho mais para baixo aqui, deixa eu tirar. Aqui, ó, em 1949, certo? Sob o governo do líder Mao Tse-tung, que era o líder, né, o que começou toda essa revolução chamada Revolução Chinesa, certo? Os que não concordaram com ele acabaram fugindo para Taiwan, né, que fica do lado, é uma ilha aqui, ó. Estão vendo aqui essa ilhazinha Taiwan? Então os que não concordaram com Mao Tse Tung fugiram aqui para Taiwan e fundaram a China nacionalista. Aqui China Popular, se chama China, República Popular da China, e aqui é República Nacionalista da China, mas a gente conhece como Taiwan. Tá? Tem todo um conflito lá também bem complexo. Bom, aí começa o socialismo, sabe que o socialismo é aquela ideia de que tudo é do governo, tudo é público, né? Tudo é administrado pelo governo. E eles passam por muitas dificuldades, de fome, né? Muita fome. Não que antes da Revolução Comunista tudo era uma maravilha, não, era complicado, tinha fome também. E eles passaram a ter uma ideia assim de comunismo muito centralizador, né? Uma ideia de comunismo muito determinada assim por tudo baseado no campo, tudo baseado no governo, né? E aí não houve muito desenvolvimento tecnológico, científico, e a China foi ficando para trás, certo? Aí por volta de 1976, como está aqui, ó, 1976, tá? O Mao Tse Tung, então, passa por dificuldades, né? Não estava se desenvolvendo bem. Então, eles começam um processo de reformas. Reformas significam mudanças, né? Mudanças no país. Tá? É como se eles implementassem dentro do socialismo características também capitalistas. É como se eles fizessem uma fusão, uma mistura de socialismo com capitalismo. Porque a China hoje, quando ela é chamada de comunista, as pessoas não conhecem. Né? A China é uma economia híbrida, ela é socialista em alguns aspectos, capitalista em outros aspectos. No governo, é um governo não democrático. Porque um governo não democrático significa que a população ela não tem muitos direitos de escolher os governantes, de criticar, como aqui a gente no Brasil nós temos, né, a democracia, nós temos ainda a democracia de votar, de ter liberdade de ir para as ruas, de criticar o governo, de falar nos jornais, na internet, em tudo. Lá não, lá é tudo controlado pelo governo. Isso não é porque eles são socialistas, e sim porque, nem comunistas, como muita gente diz, tá? E sim porque é um país não democrático, não existe democracia, tá? Não democrático. Porque o não democrático não precisa ser comunista para ser não democrático. Qualquer país em que a população não pode participar, tal, onde não tenha voto, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, é não democrático. E aí ele não precisa ser comunista, ele pode ser capitalista não democrático, como o Brasil já não teve várias épocas que não foi democrático. Tem vários países capitalistas no mundo hoje, como a Arábia Saudita,
que também não são democráticos, né? Tem muitos países no mundo não democráticos, comunistas, entre aspas aqui, e capitalistas, certo? Então eles começam o processo de abertura, e essa abertura, essas reformas, são algumas características capitalistas introduzidas dentro daquele sistema socialista deles, que é modernizar a agricultura, desenvolvimento industrial, ter pequenas propriedades de terra de novo, porque no socialismo é tudo do Estado, passa a ter pequenas propriedades, então, rurais, né, propriedades de terra, pequenas lojas e tal. O governo começa a criar essas zonas econômicas especiais, que são lugares para produzir muitas coisas, muitos produtos que nós compramos no Brasil e exportar para o mundo afora. Então ela acaba sendo, olha só essa que está em negrito, ó, é uma economia socialista de mercado. É como se dissesse assim, é uma economia, a China é uma economia socialista capitalista, é uma fusão, é híbrido, é uma mistura das duas, certo? A partir desse momento, só que sem democracia, tá? Continua sem democracia até os dias de hoje, é muito controle lá, tá? Se bem que as coisas vão se mudando, principalmente por causa da internet, mas mesmo assim ainda hoje é um país ausência de democracia, sem democracia. E aí de 76 para cá, então, o que acontece? A China começa a crescer num nível muito grande, crescer a economia, né? Em média 8,6. Então não tem nenhum país do mundo que cresceu nesse ritmo desde aquela época. Então houve um crescimento muito, muito grande da economia, tá? Então eles investiram muito em educação, lá é muito importante isso, pesquisa científica, tecnologia, tá? Lá tem muito território, tem bastante infraestrutura, tem edifícios, construções, facilidades para quem quiser colocar empresas, mão de obra lá você sabe que tem milhões e milhões, então vai ter milhões de pessoas, então a mão de obra vai ser barata, né, para facilitar essa produção toda aqui, que é exportada para o mundo todo. Então, como eles têm mão de obra barata, os produtos acabam ficando mais baratos do que os produtos dos outros países, e aí eles conseguem competir no mundo, né, já que o mundo hoje a gente chama de mundo globalizado, em que tudo é produzido e comprado de várias partes do mundo. Então se tu pode comprar uma camiseta por R$5 da China, tu não vai comprar uma camiseta por R$20 feita no Brasil, nem que precisa fazer nem que a gente está dando dinheiro para a China, a gente vai comprar aquela de R$5. Nosso mundo é globalizado, você sabe como é que funciona. Então eles passaram a ser o maior exportador, né, de produtos fabricados no mundo, né? Atingiu 2,1 trilhões em 2016, certo? E aí começou o processo de China versus Estados Unidos. Então a China passou a ser o maior exportador, os Estados Unidos ainda é o maior eu tenho certeza, mas acho que ainda é o maior importador, mas no caso hoje as duas maiores potências então seria Estados Unidos e China. Aqui, o país mais capitalista do mundo, e a China não é o país mais comunista, não, porque, como eu já falei, é uma mistura, mas é uma grande concorrência comercial entre esses dois países. O Brasil, né, os dois maiores parceiros comerciais do Brasil é a China e os Estados Unidos. Então o Brasil, por essas questões o Brasil tem muito produto agrícola, muita matéria-prima, muito minério, e muita soja, e muita carne. Como o Brasil tem muito disso, então o Brasil passou a ter uma relação muito forte com a China, né? Ó, aqui no nosso texto, o Brasil exportou 43% do que a gente exportou, minério de ferro, 22% do petróleo, 15% de produtos, tudo para a China. E a gente compra deles produtos mais com valor agregado a mais, um pouco mais industrializado, que passa por um processo maior. Então acaba, como é que eu vou dizer, a gente tendo nessa relação comercial com a China, a gente tendo alguns problemas, certo? Então é isso, pessoal. Vocês já fizeram o resumo desse capítulo. Então a China se torna essa potência mundial
né, contei toda a história, como eles viraram socialistas, que a economia deles é mesclada capitalismo e socialismo, que lá é um país não democrático, é um país que cresce muito. Para vocês terem uma ideia, o Brasil cresce aí em média de 2, 3%, eles cresceram 8, 9% aí nas últimas décadas. Então é um país que cresce muito a economia, né? Por aqueles motivos que eu falei, investimento em educação, tem muita mão de obra, tecnologia, exportações, etc, etc, né? E ele passa a ser o maior parceiro comercial do Brasil e passa a ser o maior adversário dos Estados Unidos nessa competição do mundo globalizado. Ok? Essa é a China, que é muito forte atualmente no cenário geopolítico mundial. Ok? Então, o trabalho de vocês é fazer, então, um desenho que represente essa China, né? Representa essa China. Como vocês fizeram dos Estados Unidos, um desenho que representava o poder dos Estados Unidos no mundo, na cultura, o poder dos Estados Unidos em tudo, vocês, no sistema mundial, então vocês façam o mesmo agora com relação à China, certo? O poder chinês, a força da economia chinesa, a força daquilo tudo. Ok? Só não me venha com fakes. Se é para fazer, tem que fazer baseado em evidências e não em coisas que vocês veem aí por aí, tá? Porque tem que ir atrás das fontes para ver se os fatos são verdadeiros ou não. Ok, gente? Um abraço a todos, até a próxima e se cuidem, tá ok? Beleza?